Eu sou Joana e eu estou aqui para contar para você um pouco da minha história, da minha trajetória, de como eu cheguei até aqui, hoje como terapeuta. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos, eu fui fazer uma viagem com a minha avó. E nós fomos visitar uma cidade onde tinha uma santa. E essa santa, a gente entrava num determinado lugar e lá tinha muitas oferendas, tinha pernas, cadeira de roda, bengala, velas. E eu, muito curiosa, perguntei para minha avó: vó, o que significa tudo isso? E a minha avó disse para mim que aquela santa, ela atendia os pedidos que a gente fazia para as pessoas. E eu perguntei para ela: eu posso pedir qualquer coisa para essa santa? Ela disse: pode sim. E o pedido que eu fiz para aquela santa naquele dia, quando eu tinha 5 anos de idade, foi que todos os paralíticos andassem. Porque as pessoas que tinham dificuldade de se locomover sozinhas me incomodava muito, mesmo quando criança. E assim eu comecei a minha trajetória, a minha vida foi, e eu esqueci desse detalhe. Eu entrei em fisioterapia em 91 na Federal de São Carlos, eu me formei em fisioterapia. E quando eu estava fazendo estágio lá na Santa Casa, na época, tinha uma sala que tinha muitas cadeiras de roda, bengala, aquelas pernas mecânicas, e eu tinha pavor de passar em frente àquela sala. E eu não conseguia ainda fazer uma ligação daquilo com o medo que eu sentia. E aí, quando eu me formei, adivinha? A minha primeira paciente era uma senhorinha que tinha acabado de perder a perna. E eu precisava colocar uma perna mecânica nessa senhora e fazer ela andar. E foi muito interessante, porque a senhora era bem idosa, mas eu, com toda a técnica da fisioterapia, com todo o trabalho, eu ainda com um pouco de medo de mexer naquela perna, eu consegui fazer aquela senhora andar. Mas quando eu acabei o curso de fisioterapia em 94, a única certeza que eu tinha é que eu queria fazer acupuntura. E não tive dúvida, né, mesmo sem conhecer São Paulo, caipira de Franca, né, ir para São Paulo, fazer um curso. O pessoal achava que eu estava ficando louca, mas eu fui lá, fiz a minha matrícula e comecei a fazer aquele curso de acupuntura. Nossa, a minha primeira aula com aquele professor maravilhoso, quando ele começou a falar sobre filosofia chinesa, é como se a Matrix tivesse aberto para mim. É como se eu tivesse conectado com o meu propósito de vida. Todas as perguntas que eu tinha sobre a existência, sobre o ser humano, aquelas dúvidas que eu tinha, é como se tivesse começado a fazer sentido. Então aquilo foi maravilhoso para mim. O curso de acupuntura, na época, durou 2 anos e eu fui mais 5 anos seguidos para São Paulo, para me aperfeiçoar, para estudar, porque aquilo para mim era maravilhoso. Eu queria mais, eu tinha sede daquele conhecimento. Aí chegou um momento que a filosofia chinesa, a acupuntura, tudo, não tinha mais aqui o que eu estudar. E aí eu comecei a fazer outros cursos. Nesse meio tempo, né, eu montei o espaço alternativo. Eu comecei a trabalhar. E todas as coisas que eu tenho até hoje, que eu consegui, que eu conquistei na minha vida, foi fazendo acupuntura. Foi através da filosofia chinesa. Nesse meio tempo também, eu tive um parceiro que juntos a gente queria expandir um pouco mais. Nós queríamos não ficar só em Franca, levar todo o nosso trabalho para outra cidade e resolvemos ir para Ribeirão Preto. Mas nesse meio tempo, esse parceiro resolveu morrer, ele me deixou. Só que ao mesmo tempo que isso aconteceu, ele me trouxe uma nova pessoa, porque quando nós fomos para Ribeirão Preto, nós conectamos com uma pessoa que me trouxe o Eduardo. E aí nós fizemos a parceria junto do Espaço Alternativo, onde nós trabalhamos com a escola, ensinando as pessoas. E por isso nós começamos a buscar outros cursos. Nós começamos a fazer cursos de hipnose, cursos de formação de fitoterapia, de iridologia, constelação familiar, constelação empresarial, e aí nós fomos expandindo o nosso campo. Mas independente de todas essas ferramentas que nós temos, o que nós trabalhamos mesmo hoje aqui no Espaço Alternativo, o que enche os meus olhos, o que é o meu propósito de vida, tem a ver com a filosofia chinesa.
Então, quando nós trabalhamos com hipnose, quando eu trabalho com hipnose, eu jamais esqueço a filosofia chinesa. Eu jamais esqueço de entender o ser humano como um todo. E nessa caminhada toda de fazer cursos, de trabalho, de desenvolvimento pessoal, um dia a minha ficha caiu e eu entendi que aquela santa atendeu o meu pedido. Na verdade, hoje eu sei que nós não temos ainda recursos para fazer um paralítico andar, mas eu entendo que simbolicamente esse é o meu propósito de vida. Ela atendeu o meu pedido. Porque, de alguma maneira, se alguém chega aqui travado, com uma dificuldade de andar, com uma dor, com a acupuntura eu consigo fazer isso, com as agulhas eu consigo fazer isso. Se essa dor é mais emocional, através da hipnose, dos processos de autoconhecimento, de autotransformação, eu também consigo ajudar essa pessoa a caminhar na vida dela. Através dos trabalhos de constelação, nós vamos um pouco mais fundo, mas independente, que não importa a técnica. Eu sei que aquela santa que a minha avó me levou quando eu tinha 5 anos de idade, ela realmente atendeu o meu pedido, porque esse é o meu propósito, ajudar as pessoas a caminharem, descobrirem todos os seus potenciais, todos os seus talentos, livrando das suas dores físicas e emocionais, para que elas também possam estar atrás do propósito de vida delas. Essa é um pouco da minha história.